Olá, sejam bem-vindos à revista Estratégias e Soluções, uma realização da editora PSEG. Meu nome é Soraya Fess, eu sou apresentadora deste videocast e trago para vocês um tema para lá de bom. O Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina fez da cidade de Florianópolis uma referência nacional na produção da ostra do Pacífico. Olha só esse dado. 95% das ostras consumidas aqui no Brasil vêm da ilha catarinense. A atividade é vital para a economia local, gera emprego, renda e, segundo o Sebrae de Santa Catarina, há mais de 60 mil pequenos negócios ligados ao mar só nessa região. Além de cultivar, o laboratório também é responsável pela pesquisa. O Departamento de Aquicultura da Universidade mantém um curso de graduação em Engenharia de Aquicultura e um programa de pós-graduação. A equipe é multidisciplinar, tem 4 professores. Um deles é o professor Cláudio de Mello. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Ele trabalha principalmente no melhoramento genético e seleção de animais. A pesquisa engloba várias espécies de moluscos marinhos, mas a ostra é a estrela principal. Vamos mergulhar nesta conversa? Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu agradecer ao professor Zico pelo convite, Soraya, e vai ser uma satisfação conversar com vocês acerca dos trabalhos que o Laboratório de Molusco faz e a importância do laboratório para a cadeia produtiva de ostra de Santa Catarina. Muito bem. Como é que é realizado esse trabalho de pesquisa, e de melhoramento genético do laboratório? Muito bem. O laboratório ele tem um banco de reprodutores que foi importado de diversos países, como Estados Unidos, Japão, Europa, e esse banco de reprodutores veio sendo selecionado para adaptação ao clima tropical, considerando que hoje a principal ostra produzida em Santa Catarina é a ostra do Pacífico, a espécie Classostrea giga, e essa ostra foi sendo selecionada para adaptação especialmente à temperatura. E aí o nosso programa de melhoramento é um programa de melhoramento de seleção familiar. Nós selecionamos as melhores famílias de ostras para ser os pais das próximas gerações. E aí a gente percebe que a ostra acabou ganhando um destaque dentro da pesquisa. Sim, a ostra hoje em Santa Catarina, não só na pesquisa, como no ensino, na extensão, é o principal animal que nós trabalhamos. Trabalhamos com outras espécies de outros moluscos de areia também, nativos, mas a ostra do Pacífico é a principal espécie. E teve uma adaptação em relação ao clima do Brasil? Esse é um assunto bastante interessante, porque quando se começou os cultivos de ostra com as sementes importadas, nós não tivemos sucesso, porque houve uma grande mortalidade dos animais em função especificamente da temperatura da água do clima tropical de um animal de água fria. E com a seleção, e ao longo das gerações de seleção, essa sobrevivência foi aumentando e hoje nós temos uma ostra adaptada ao cultivo em Santa Catarina e é mais próximo do trópico que se cultiva essa espécie no mundo. Então você acredita que é por isso que elas são as mais produzidas? Sim, são as mais produzíveis especialmente é um animal muito rústico, que cresce rápido. Nas condições de Santa Catarina, a despesca começa com aproximadamente 8 meses de cultivos, enquanto que em outros países, como nos Estados Unidos, demora em torno de 2 anos e meio o cultivo da espécie. Então é uma espécie que se adaptou muito bem às condições tropicais e por isso se tornou a principal espécie de cultivo. E você consegue dizer para a gente qual é o volume anual aí das sementes produzidas? Sim, o laboratório começou com uma produção pequena, de fato começou com 4 pequenos produtores que começaram a testar o cultivo das ostras em Santa Catarina, e essa produção ela começou a crescer à medida que foi aumentando o número de produtores. É uma cadeia produtiva hoje, em média, de 45 milhões de sementes de ostras
Alguns anos, como por exemplo o ano passado, o laboratório entregou 70 milhões, que foi o recorde de entrega de semente de ostras para Santa Catarina. Então é uma cadeia que está estabilizada em números, mas em torno de 45 a 50 milhões de sementes por ano. Agora, tem o outro lado, que é a adaptação dos produtores em relação a esse cultivo. Quais seriam as características, né, que são exigidas para o cultivo da ostra? Diferente do marisco, né, do mexilhão, que é o perna-perna, que é o principal cultivado em Santa Catarina, a ostra ela precisa um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de cuidado. O mexilhão, em geral, o pessoal coleta a semente com coletores no ambiente natural, não é necessária a reprodução em laboratório, então, consequentemente, é menos tecnificado, e a produção de ostra ela exige um pouco mais de tecnificação do produtor. Ele, de formação, de investimento em mercado, então, precisa um pouco de mais profissionalização do que o produtor de marisco. E aí tem que estudar, tem que pesquisar para poder fazer um bom trabalho. Sim, sim. O laboratório tem um papel na cadeia produtiva, especialmente de desenvolver tecnologia para o produtor. As nossas pesquisas são muito direcionadas à cadeia produtiva. Nós fazemos pesquisas aplicadas. Muitas delas são demanda da cadeia dos produtores. Os produtores precisam de resolver algum problema e a gente pesquisa para encontrar uma solução, a universidade pesquisa para encontrar uma solução para o produtor. Professor, uma curiosidade que eu tenho, né? O que é feito com as conchas das ostras, né, após o consumo? Olha, isso é uma ótima pergunta, curiosa. A concha de ostra tem diferentes aplicações. Pode ser utilizada, por exemplo, na produção de blocos de concreto com cimento, pode ser aplicada em artesanato, pode ser aplicada como fertilizante por causa da quantidade de cálcio que tem. Então, tem algumas empresas que utilizam com essas finalidades, e as que não são utilizadas com essa finalidade, elas são coletadas e utilizadas como aterros em estradas. Então, tem várias aplicações. Em vez de utilizar a cascalho, pode utilizar a concha de ostra. Olha só, aproveita muito melhor. Sim. Tem algum estudo que viabilize, principalmente aí, né, o consumo das ostras processadas no Brasil? Em Santa Catarina e no Brasil, de forma geral, é tradição consumir ostra in natura, que é o animal vivo, fresco. Mas existem estudos para desenvolver produtos processados, que levaria mais tempo de prateleira, ficaria mais fácil o consumo. Uma coisa complicada do consumo de ostra para outros estados, ou até mesmo para pessoas que moram em apartamentos, seria que quando você compra uma dúzia de ostra, você tem que abrir a ostra, tem que desconchar a ostra, para você consumir. Então, o processamento, seja ele em conserva ou defumada, igual tem em vários outros países, poderia abrir mais mercado para a ostra de Santa Catarina. Então, os principais mercados são as capitais, e Florianópolis. Existem empresas hoje, alguns produtores mais tecnificados, que estão buscando desenvolver o produto processado, especialmente em conserva. E acho que o primeiro passo, que é o produto mais barato de se produzir, que seria a ostra desconchada e em conserva. Agora, uma hora que viabilize a questão do processamento, na sua visão, quais são os ganhos que a gente pode enfrentar aí? Se viabilizar o processamento, eu acho que abre um grande mercado para a ostra, porque deixa de consumir um produto que é in natura, que tem um tempo de prateleira muito curto, comparado com outros produtos processados, reduz custo de transporte do animal, porque parte do que se transporta do animal in natura não é consumido, que é a embalagem do animal, que é a concha, e isso poderia abrir mercados tanto no Brasil como para o exterior, para a ostra. Acredita na exportação?
a cadeia produtiva ainda não é grande o suficiente para exportar grandes volumes. Então o consumo acaba sendo interno. Mas com certeza o que os principais produtores buscam é competir no mercado externo, porque a ostra no mercado externo ela é muito mais valorizada do que no Brasil. Se conseguiria aumentar o preço também de venda do produto. Uma outra curiosidade, quantas famílias são beneficiadas? Santa Catarina não é só Florianópolis, né? São Florianópolis, São José, Bombinhas, Canto Grande. Tem alguns municípios que se beneficiam do cultivo de molusco, tanto de ostras quanto de mexilhões. Então tem aproximadamente 300 pequenos produtores, a maior parte deles familiares, trabalhando com molusco. Desses, em torno de 90 só com ostras da espécie Grassosterea gigas. Olha. E tem uma estimativa de aproximadamente 1.500 empregos diretos, pessoas, e aproximadamente 6.000 empregos, 6.500 empregos indiretos na cadeia, só na cadeia produtiva básica da ostra. E professor, quais são os maiores desafios aqui para o futuro aí dessa atividade? Para que essa atividade possa crescer e se manter, nós precisamos de qualidade de água para cultivo, considerando que o cultivo dos moluscos em Florianópolis estão dentro das duas baías. Então, o saneamento básico, o investimento em saneamento básico é fundamental para que a cadeia produtiva continue crescendo e que a gente tenha um produto de qualidade para o consumidor. Hoje, a SIDASC faz o monitoramento da qualidade de água e dos animais semanal, ou seja, não há nenhum risco para se consumir ostra, mas com o crescimento da população da grande Florianópolis, surgem os problemas de saneamento básico que precisam ser levados em consideração para não prejudicar a atividade. Esse é um dos desafios. Outro desafio, que a gente comentou antes, que seria o desenvolvimento de produtos processados, de produtos que possam alcançar outros mercados que não só as principais capitais do Brasil, né? Possa ser exportado, possa chegar em cidades menores. Muito surpreso fiquei hoje que nós fomos almoçar e no restaurante tinha ostras e mexilhões, muito provavelmente de Santa Catarina. Olha, é isso aí, porque ela está localizada, né, ali nessa região de Santa Catarina, mas tem o Brasil inteiro aí para ser explorado. E não é comum você ver ostras e marisco em cidades mais do interior. Em geral a gente vê em São Paulo, Brasília, em grandes capitais. Então fiquei bastante contente de ver ostras e marisco num restaurante em Piracicaba. Foi uma boa novidade essa. Foi. Foi uma boa novidade. Muito bem. Você gostaria de deixar algum recado, seja para as pessoas que consomem esse produto, seja para os produtores, a importância também, né, da questão da pesquisa, do desenvolvimento? Obviamente, né, os produtores são os maiores parceiros da universidade, do Laboratório de Molusco Marinho. A gente sempre buscou produzir pesquisa, ensino, né? Como você apresentou no início, o Laboratório de Molusco ele é associado do Programa de Pós-Graduação em Agricultura. Estamos sempre procurando atender o produtor e formar recurso humano que possa vir trabalhar nessa cadeia produtiva e fazer com que ela aumente, né? Que ela se torne cada vez maior. As portas da universidade estão abertas. As portas da universidade estão abertas. Nós sempre recebemos, tanto para os produtores, para treinamento, como para alunos, e nós estamos sempre abertos a receber pessoas de todo o Brasil e a gente recebe pessoas do exterior também para formação. O Laboratório de Molusco ele tem uma característica por ter ensino, pesquisa e extensão único, talvez no mundo inteiro. Nós temos muitos laboratórios grandes de produção, mas não tem ensino e pesquisa. E nós temos vários laboratórios pequenos só de pesquisa. Um laboratório que tem os 3 pilares, o ensino, pesquisa e extensão.
talvez o laboratório de molusco da Universidade de Santa Catarina seja um exemplo. E que seja muito multiplicado aí pela frente, viu? É o que eu desejo para vocês. Muito obrigado. Quero agradecer a sua participação, esse conteúdo riquíssimo aí, né? Que é um mercado muito curioso esse e com certeza em expansão. Muito obrigado, Soraya. É uma satisfação conversar com vocês. Agradeço a esse querido professor aí que trouxe para a gente um tema tão interessante como esse, aí com uma perspectiva futura muito boa para nós. Agradeço a vocês também que sempre nos acompanham aqui e a gente procura trazer temas bastante curiosos para que vocês também reflitam aí junto com a gente. Nos vemos em breve.